Ai, tá acontecendo lá em Asbury, eu não consigo ir para lá. Que eu faço? Que é o caso da grande maioria, né? Eu sei que tem brasileiros lá, eu sei que tem amigos lá. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Primeiro, você que me conhece sabe que do ano 98, 9 até 2008, 9, 2010, nós experimentamos uma coisa muito tremenda aqui. Foi um tempo de Deus manifestar a sua presença quando se fazia conferências, seminários, e nós, Casa de Davi, fazíamos parte disso. Eu tenho tantas memórias e as pessoas, muitos de vocês têm mandado para mim mensagens, recados esses dias, lembrando. Teve uma pessoa que escreveu para mim semana passada e mandou o vídeo da capela, da adoração de lá. Ela disse, ai, não tem como não lembrar. Pois tanta saudade disso. Então, nós que experimentamos isso, nós sabemos, nós conhecemos, a nossa alma queima por viver, por experimentar essa presença manifesta do Senhor. Nós queremos, nós temos isso dentro de nós agora, é uma experiência com o Senhor que marcou tanto que muitos de nós, quando falamos a respeito disso, começamos a chorar. Eu sou um. Se falar muito sobre as experiências dos seminários, conferências, e eu vou dizer para você, eu tenho segredo para isso? Não tenho segredo para isso. Mas eu quero compartilhar algumas coisas que eu creio que Deus está querendo que eu fale com você, especialmente para você que não pode ir para lá. Veja o que acontece com as pessoas que estão indo lá. Elas estão indo lá para espiar? Porque tem gente que vai para lá só para ver. Eu tenho ouvido tantas pessoas, tantos ministros. Eu vou para lá e eu vou julgar. Ok, mas haja temor no teu coração. Lembra que quando Gamaliel foi solicitado uma resposta dele sobre Jesus e sobre os discípulos dele, ele com muita sabedoria, ele falou, olha, se é de Deus, nós não vamos poder impedir. Agora, se não for, vai pifar logo, logo. Eu diria, é bom termos esse temor. Agora, outra coisa, quem vai para assistir? Olha. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vivi isso. Pessoas iam para os nossos seminários sabendo que Deus iria manifestar a sua presença, não somente nossos. Eu podia citar aqui Cirilo, Diante do Trono, David Kinnon, tantos outros. Desculpa aos outros que eu não alistei junto, me perdoe. Tá? Mas pelo tempo também eu não fiz uma lista. Mas Deus estava se manifestando nesse tempo aqui no Brasil muito, porque os olhos do Senhor estão sobre essa nação. Os olhos do Senhor estão sobre essa nação. Brasil está na mira de Deus. Eu vi pessoas vindo para espiar, vindo para assistir, e eu vi outros vindo para receber, para encontrar com o Senhor e se colocar diante do Senhor para receber do Senhor o que Ele estava fazendo naquele seminário, naquela conferência. Quantas pessoas não nasceram de novo? Quantas pessoas não acertaram as suas vidas? Quantas reconciliações, quantas curas, quantas... E eu estou vendo as coisas lá. Desculpa, eu sou um formado de lá em Asbury. Eu estou vendo as coisas lá que a gente experimentou e eu estou louvando a Deus. Sabe por quê?
Porque hoje, no Brasil, quando fala comigo quem estava lá, eles falam, Mike, você precisa falar de novo. Tudo que você falou. Por quê? Porque tem uma geração que está querendo saber. Está querendo saber. Ouve a gente falar sobre os encontros, sobre as conferências, e as pessoas querem saber como que é isso. Nós queremos experimentar isso. Sabe que oração? É a hora. Está chegando a hora. E o sinal é justamente o que Deus está fazendo. Eu acho que, em parte, para mim, esse é um momento, esse é um mover de Deus que tem mídia fazendo tudo que a mídia faz hoje. Tem as pessoas com seus celulares gravando muitas coisas. Às vezes eu estou vendo coisa que eu vou falar para você honestamente, eu não quero ver. Sabe por que eu não quero ver? Porque é uma coisa íntima. É da intimidade do Espírito Santo com aquela pessoa. E eu não quero expor isso. Eu sei que isso vai acontecer e está acontecendo. Essa exposição. Eu acho tremendo todo mundo contar e gravar o seu testemunho. Mas expor a pessoa alheia, quando o Espírito Santo está agindo nela, está operando algo do Senhor nela. Quando o Espírito Santo está tratando com uma pessoa, é uma coisa entre o Espírito Santo e aquela pessoa. Pode gravar o testemunho depois. Aí é outra coisa. Mas filmar aquela pessoa, eu já vi isso nos nossos seminários, eu prefiro não. Por quê? Porque é da intimidade da pessoa com o Espírito Santo. E é algo santo. É algo sagrado. É um momento sagrado na vida daquela pessoa. Mas eu acho que as pessoas que estão tendo essas experiências, essa busca é tudo representa a nossa fome pelo reino. E quando eu digo reino, eu estou falando de fazer parte do avanço do reino de Deus, fazer parte da missão do Messias, em que nós sabemos que o Messias está conosco e nós estamos levando adiante, cumprindo a sua missão. Nós queremos, o nosso espírito clama, geme por isso. Então, quando nós ouvimos que está acontecendo nesse lugar, nós queremos correr para esse lugar. E eu entendo isso. Mas eu gostaria de fazer com você algumas observações. Em primeiro lugar, eu creio que isso que está acontecendo faz parte de um processo que Deus gerou. No ano 1999, começou um movimento, uma mobilização do Espírito Santo de adoração e intercessão 24/7. Muitos falam sobre o levantar do tabernáculo caído de Davi. Muitos vão pensar em IHOP. Aqui no Brasil, Casa de Davi. Eu posso falar para você de muitos lugares no mundo em que durante os anos 90, Deus falou com pessoas, ministros, em muitos lugares do mundo, sem saber um do outro, sobre o tabernáculo caído de Davi e que Deus queria levantar o tabernáculo caído de Davi. E todos entendiam em comum, não entre si, mas todos tinham entendimento do Espírito Santo para mobilizar turnos de adoração e intercessão no Espírito Santo, 24/7, onde nós iríamos ministrar a pessoa do Senhor, a adoração ao Senhor, em santidade e interceder pelas nações, cumprindo nosso sacerdócio como igreja, tá? Que é o cumprimento
do sacerdócio profético de Israel, em que Israel orava pelas nações. Nós podemos observar as 2 décadas, 2000 até 2020. Essa proposta do Espírito Santo tomou o seu lugar na Igreja do Senhor sobre a Terra. Todos os continentes. Só não sei sobre Antártica. Mas os outros continentes têm lugares de adoração 24/7. E nessa adoração e intercessão, o Espírito Santo introduzindo, falando para a gente interceder em relação a coisas específicas, baseado numa pauta que é a palavra do Senhor. Agora, nisso, adorar, interceder. Em seguida, você vai proclamar ou profetizar, baseado na palavra, aquilo que determina o que acontece na terra. Isso é o governo de Deus sendo exercido junto com Jesus pela sua igreja. Jesus está intercedendo à direita do Pai. O Espírito Santo ministra a nós o que ele está orando à direita do Pai. Essa é a adoração, eu vou dizer, 100% que eu quero fazer. Eu quero entrar em concordância com aquilo que Jesus está intercedendo à direita do Pai. Vocês sabem que a gente tem uma certa prática nisso aí. Agora, chega em 2020 e eu creio que tudo que aconteceu de 2020 até o final de 2022 foi uma reação das trevas. A mobilização de milhões e milhões na terra da Igreja do Senhor, adorando simplesmente para adorar, não em troca de alguma coisa, intercedendo para que venha o reino, para que o Senhor intervenha aqui no nosso dia a dia, profetizando. E quando profetiza, todos, sem falar um com o outro, todos estão falando sobre a igreja, que é a noiva. Isso fala do fim dos tempos. E Maranata, vem Jesus. Aqui no Brasil a gente cantava: vem, 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 Jesus, vem, vem, vem. E auditórios foram tomados. Queridos, tomados. Eu vi tanto isso aí, de norte ao sul no Brasil. Vem, 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 Jesus. A gente tomado. Eu digo isso porque não era algo da alma. Eu vi jovens nesse vem, 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 45 minutos. Você não faz isso na carne. Então eu sei que parte do que estava acontecendo nesses 20 anos era um clamor levantado pela noiva do Senhor para o Senhor voltar. Outra coisa, todo mundo falava de preparar o caminho do Senhor. A igreja agora está preparando o caminho do Senhor. Mais uma vez, falando de um outro modo, que Jesus está prestes a voltar. A outra coisa que foi ênfase foi ser filho. Isso é ensinar a paternidade de Deus como Ele é e corrigir a nossa filiação. Renovação da nossa filiação. Não é renovação da paternidade. Deus nunca mudou. Deus nunca mudou. Ele é Pai e a paternidade dele, Ele é a própria definição de paternidade. Nós temos que ser filhos, conforme diz Romanos 8, filhos à imagem de Jesus. Então ele estava trabalhando em relação à nossa filiação. Agora, tudo isso é um conjunto onde a igreja está assumindo de novo seu sacerdócio efetivo em Cristo, adorando, intercedendo, profetizando. E durante esse mesmo tempo, Deus está levantando ministérios para fazer as obras do Pai que Jesus falava, que é
expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Nós vivemos um período de 2000, 2001, 2002, em que todos nós, como igreja, ficamos pensando: onde vai dar isso? Abalou a igreja, abalou ministérios, abalou muita gente. Mas lembra, o que pode ser abalado, vai ser abalado. E nisso nós começamos a enxergar os poderes desse século se reunindo e expondo suas intenções, seus alvos, suas metas e seus planos. Então, para quem tem discernimento, sabe o que está acontecendo no mundo. Por que eu estou amando ver o que Deus está fazendo lá em Asbury? Eu tive uma experiência a última vez que eu tive lá. Era julho de 2021. E sendo um formado da universidade em 78 e formado do seminário em 88, eu morei 8 anos nessa cidade e louvo a Deus por tudo que eu vivi lá. É um lugar tremendo. Mas eu tive uma experiência muito interessante a última vez que eu estive lá. A primeira noite eu resolvi fazer uma caminhada. E numa certa altura dessa caminhada, revendo os lugares do campus, os prédios, relembrando as coisas que eu vivi, eu tive uma experiência de ser tomado pelo Espírito Santo. E eu comecei a chorar e gemer, clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor. Eu não quero que você, nesse momento, pense: oh, Mike está se achando, porque ele orou. Não. Eu fui tomado por um desejo do Espírito Santo. Eu não saí para orar. Eu saí para caminhar. E na caminhada eu fui tomado pelo Espírito Santo. Por que eu estou compartilhando isso? Porque para mim, o que está acontecendo é algo que o Espírito Santo tem gerado. E isso foi confirmado para mim ontem, quando eu ouvi o testemunho. Era uma gravação, um vídeo de uma senhora, e ela contou como ela e seu esposo eram de Malásia, e Deus os levantou 3 anos atrás e pediu para eles se demitirem dos seus ministérios na Malásia, ir para o Wilmore e pedir avivamento. O marido tem caminhado nas ruas de Wilmore há 3 anos com placas, orando pelo avivamento. Um amigo meu me mandou esse testemunho. Eu estou querendo que você veja algo. Eu estou querendo que você chegue a um entendimento. Nada o Senhor faz sem primeiro falar, e aí o povo dele intercede de acordo com aquilo que Deus está querendo fazer. O povo intercedendo está dizendo: sim, Senhor, nós queremos o que o Senhor quer fazer. Nós queremos toda a sua obra. Imagina, gente, se nós fôssemos sacrifício vivo, sentar numa mesa de cirurgia e falamos: Espírito Santo, tudo que o Senhor é designado para fazer, faça em mim. Faça em mim. Essa submissão, o que Deus podia fazer com uma pessoa dessa? Essa ideia não é minha. Isso está sendo falado já de geração em geração da igreja. Por quê? Porque Deus está procurando pessoas que vão se submeter, que vão se entregar a Ele desse jeito. Tem havido intercessão do mundo inteiro. Nós temos clamado por um derramar de Deus. Nós temos clamado
por uma manifestação do Espírito Santo. Estamos clamando a experiência do primeiro Pentecostes. Nós aqui no Brasil estamos há muitos anos. Você sabe que eu tenho compartilhado sobre o Rio do Leão. Há muitos anos Deus tem declarado para nós que Ele está olhando o Brasil para derramar o próximo. E eu não estou nem um pouquinho desencorajado. Não, pelo contrário. Eu sei que isso é o início. Na semana passada eu tive uma experiência muito interessante. A missão, a agência missionária chamada Cornerstone, Pedra Angular, é a missão que eu faço parte. E o diretor daquela época, em 1997, chama Dwayne. E ele é um amigo meu. E na segunda-feira da semana passada, nós marcamos uma conversa. E a gente estava conversando e eu falando para ele que eu estava de passagem marcada para vir para o Brasil. Aí seria uma semana e eu estava pedindo para ele estar orando por mim. Como eles têm orado por nós, ali tem eles fazem turnos, eles têm tempos que eles levantam os missionários diante do Senhor, intercedendo. Eles têm intercedido por nós desde 1997. Eu estava falando com ele dessa viagem, desse tempo no Brasil, e todo feliz. Aí, na quinta-feira, eu recebo a notícia do que está acontecendo lá. Com a passagem marcada. E já no início, os meus amigos que estão lá, amigos, pessoas de confiança, eu não tive que esperar uma semana para saber se era coisa real ou não. Eles já falaram para mim no início, já de cara. Primeiro, conhecendo o local, eu não tinha muita dúvida, porque eu conheço a história, tá? Eu sou formado lá. Eu morei 4 anos no campus. Eu conheço a rotina da escola, eu sei a ênfase, o foco em Jesus, o foco no Senhor, o foco no reino. Então eu não tive muita dúvida. Uma coisa que para mim, por que eu estou contando esse testemunho? Eu quero falar e me dirigir aos famintos e aos como eu não tem como estar lá. Tenho 2 coisas que eu quero falar com você. Primeiro, o que Deus libera em algum lugar para a sua igreja está disponível no mundo inteiro para a sua igreja. Em 1994, em junho, começou o derramar de Toronto. Não tendo internet, eu não tive quase nenhum contato. Aliás, nenhum contato. O marco, tá, do que estava acontecendo em Toronto foi o que a gente chamava unção de riso, óleo de alegria. Pessoas caindo no riso e ficando 1 hora, 2 horas, a noite toda rindo. Foi um marco. Pois bem, eu não sabia nada disso, mas aqui no Brasil, eu ministrando, começa a acontecer o quê? Unção de riso. Unção de riso. Por quê? Porque eu estou buscando ser guiado pelo Espírito Santo. E isso significa que onde o Espírito Santo está agindo na terra, é um sinal para a igreja na terra que isso está disponível. Eu não sabia, mas o Espírito Santo estava fazendo. Proporção não importa. Ele estava fazendo as mesmas coisas aqui que ele estava fazendo lá. E eu não sabia o foco no Pai. E eu estava ministrando, porque o Espírito Santo levantou esse assunto, eu estava ministrando sobre paternidade. Sem saber. Eu tô falando isso para ser o bambam. Não.
Não, eu estou querendo ensinar e compartilhar com você. Nesse momento, você precisa receber com grande expectativa e esperança a notícia do que está acontecendo. Porque se foi liberado lá, está disponível para a igreja na terra. Ali é só um sinal. Nós vamos ficar sabendo depois de lugares onde a mesma coisa aconteceu, mas ninguém soube. Ninguém relatou. Ninguém botou na internet. E começou de uma forma, talvez igual, semelhante, diferente, mas o fruto é o mesmo. Porque quando o Espírito Santo começa a agir, não é num lugar só. Ele está disponibilizando isso para a igreja, algo que ele está gerando com a igreja. Já citei a questão de 24/7. Não posso negar, agora, sabendo toda a história do Mike Bickle e IHOP lá em Kansas City, não posso negar a história deles, e é coisa tremenda que Deus estava gerando, e tem um propósito em relação àquilo lá. Mas Deus começou a gerar isso, você me conhece aqui no Brasil, Ele começa a gerar isso em mim em 94, 95. Nós chegamos a fazer a primeira mobilização disso sem saber do IHOP em 2000. Não assumimos já 24/7, mas durante 72 horas nós assumimos 24/7. E eu podia contar para vocês histórias. Só que nesses anos, nas minhas viagens, eu fiquei conhecendo de pessoas no mundo inteiro que, sem saber de mim, sem saber do Mike Bickle, sem saber um do outro, de repente eles estão ouvindo a mesma coisa do Espírito Santo e colocando isso em ação. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo nisso. Eu não posso estar lá. Não precisa estar lá. Se Deus não te deu a passagem, se não proporcionou para você estar lá, você não precisa ficar de fora. Deixa eu explicar. Eu creio que isso tudo nos chama de volta. O que nós estamos vendo nos chama de volta para aquilo que a gente viveu nesse período de 99 até 2010. A presença do Senhor se manifestando. E o Senhor está chamando a gente de volta para esse foco. Eu não posso falar dos outros ministros e ministérios. O que eu posso falar é o que Deus falou comigo. E eu creio estratégico isso acontecer justamente na semana que antecede a celebração de carnaval aqui. Nós sabemos em relação ao mundo o que carnaval significa, mas é literalmente adoração nas trevas, é idolatria. É o que sustenta o império das trevas aqui no Brasil. E a igreja se retira, muitos estão fazendo turnos, muitos estão participando de mobilizações durante esse período. Ótimo. Mas eu quero compartilhar com você o que Deus falou que deu início a tudo isso aqui no Brasil. O Senhor falou para mim, e isso orientou a nossa primeira mobilização. Eu quero adoração em santidade, coração quebrantado, de costas para o povo, de frente para mim. De costas para o povo, de frente para mim. Eu estou ouvindo sobre... tem um lema que já está começando lá nesse mover. Humildade, pureza e busca. Humildade, pureza e busca. Eu acho que isso foi gerado dentro de mim nos anos que eu me formei lá. Os anos dos meus estudos, a formação. Nós não inclinávamos para gerar estrelas. O que a gente queria era ser um povo.
A gente queria ser um povo, uma família, em que Deus pudesse usar todo mundo. Até isso fez parte de grupos de ministração que eu participei. Lá em Asbury, eles têm um grupo que faz ginástica para apresentação, e eles vão e fazem viagens para apresentar Jesus. Eles fazem uma apresentação e em seguida eles dão testemunho e uma pregação, justamente para evangelizar. E eu fiz parte, durante 3 anos, dessa equipe. É o que nós queríamos. E lá, todo mundo, a gente perguntava, quem pode dar seu testemunho hoje? Quem tem uma palavra hoje? Então a ideia é de sermos uma família sacerdotal que o Espírito Santo usa em prol do reino. E eu estou vendo isso lá. Eu sei que amanhã, aqui no Brasil, nas igrejas, na sexta-feira, vai começar turnos, vai começar retiros, dias de conferência. Eu quero lançar um desafio, fazer um convite. Será que nós podemos dizer, Espírito Santo, quebranta os nossos corações? Será que nós podemos focar a pessoa de Jesus? Agradecer a obra dele na nossa vida, declarar o seu senhorio, declarar que ele é Salvador, declarar que ele é o nosso irmão mais velho, declarar que nós queremos dar continuidade à sua missão e por isso nós queremos ser cheios do seu Espírito, tomados pelo seu Espírito, como o próprio Jesus foi. Nisso será que nós podemos adorar sem nenhuma intenção de ser ouvido, senão pelo Senhor? Quando começou esse derramar, o testemunho da moça que eu ouvi, que estava lá, ela disse que nós tínhamos o desejo de permanecer e adorar. E quando nós fizemos isso, eu senti o Senhor falar, recebo a sua adoração. E nisso o Senhor começou a manifestar a sua presença. E quando Ele manifestou a sua presença, aí um espírito de graça e súplicas começa a agir. Ele começa a revelar o que está em nós, que não está em Jesus. Ele nos conduz em arrependimento, em confissão, em frutos de arrependimento. E nisso, o Senhor se agrada e nós vamos conhecendo o amor do Senhor. Eu creio. Se nós nos humilhamos, se nós quebrantarmos os nossos corações, focar no Senhor, não pedindo para ser o primeiro, não pedindo para ser isso, ser aquilo, simplesmente o Senhor é tudo. Dá a Ele aquilo que Ele merece, que é a nossa adoração, a nossa atenção. Eu creio que é muito, muito provável que nós vamos experimentar algo tremendo. Eu quero fazer um convite para você fazer isso. Nesses dias, agora, quando vocês se reúnem. Uma das coisas que eu tenho como base bíblica de um tempo de avivamento, de grande mover do reino de Deus, é o que está em Atos 19, na cidade de Éfeso. Pessoas levantavam e confessavam publicamente as suas próprias obras. E com as coisas que Deus proporcionou, o temor do Senhor veio sobre a cidade de Éfeso. E todos, tanto gregos como judeus, sentiam esse temor. A grande questão pergunta que eu tenho para você, quando Deus se manifestar, como é que você vai reagir?